Israel e Hamas estão a um passo do cessar-fogo, mas exigências para o fim da ocupação da faixa de Gaza emperram as negociações. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sendo pressionado interna e internacionalmente. E o gabinete de guerra que mantém o governo dele em pé começou a ruir. Vamos entender os próximos passos do conflito. O filho do presidente Joe Biden é condenado por posse ilegal de armas. No programa de hoje, discutiremos como o caso mexe na corrida presidencial dos Estados Unidos. E você vai ver também 3 grandes feitos da exploração espacial que reforçam a necessidade da iniciativa privada na corrida pelo pouso em Marte. O Jovem Pan Internacional está começando agora. Olá, é sempre muito bom te reencontrar por aqui. O avanço da direita mais conservadora na Europa Ocidental reforça uma mudança no eixo político que acontece desde 2016. Líderes ameaçados tomaram medidas urgentes, a exemplo do presidente da França, que antecipou eleições legislativas na tentativa de conter o crescimento dos rivais. As eleições para o Parlamento Europeu confirmaram o avanço da extrema-direita em uma tempestade política que, embora não tenha alterado os equilíbrios de poder do bloco como um todo, provocou mudanças no perfil dos congressos da Áustria, Alemanha e França. Dessa lista, quem mais mostrou receio de perder relevância foi o presidente Emmanuel Macron. Ele usou uma cláusula prevista na Constituição francesa para antecipar eleições legislativas. A intenção principal é frear os conservadores mais radicais, temendo uma derrota do partido dele em 2027, quando termina o mandato. Na composição do Parlamento Europeu, o partido de extrema-direita, Reunião Nacional, obteve o dobro dos votos da legenda Aliança Liberal, apoiada por Macron. Nunca antes as eleições para o Congresso que administra o bloco tiveram um impacto tão devastador na política doméstica de um país. Estamos entre aqueles que nunca se opuseram à ciência ou à ecologia ou à economia e queremos continuar no caminho da preservação ao estilo francês, que cria riqueza, reduz as emissões de gases do efeito estufa, que apoia os mais vulneráveis. Estamos legitimamente preocupados com a transição energética. E é por isso que o próximo programa governamental terá de tomar decisões fortes, como os 8 novos reatores nucleares essenciais para esta transição. Macron foi a público, depois da derrota na eleição parlamentar europeia, destacar políticas as quais ele diz que serão abandonadas pelos conservadores radicais, caso eles conquistem maioria também na Assembleia Nacional Francesa. David Magalhães, professor da PUC e integrante do Observatório da Extrema-Direita, explica que a ascensão de uma ideologia conservadora mais dura é reflexo de uma série de fatores, entre eles a frustração dos eleitores com resultados apresentados pela esquerda ou partidos de centro. O que aconteceu na Europa é resultado mais amplo de uma ascensão global da ultradireita e que pode ser explicada basicamente por 3 importantes fatores. São as raízes, vamos chamar assim, mais políticas, tem explicações também econômicas e tem explicações socioculturais. Elas são muito complexas, mas a gente pode reduzi-las a basicamente a crise da democracia liberal. E essa crise, ela está aí há basicamente 2 décadas. Então, não adianta a gente ficar culpando apenas a demanda, tem que pensar na questão da oferta, ou seja, as elites políticas têm produzido uma desconfiança generalizada num grande público e em grandes maiorias, e essas elites foram incapazes de reformar a democracia. Então, há um déficit democrático e esse espaço tem aberto, digamos que uma demanda importante para líderes demagogos, né, se colocarem na posição de ser o representante da soberania popular. É o que a gente chama aí desse fenômeno populista. Então, a crise da democracia é um dos fatores e ela está colocada de maneira muito clara no caso europeu. Há, no campo econômico, explicações de longo e de curto prazo. As explicações de longo prazo dizem respeito aos efeitos da globalização. Tem uma literatura acadêmica bastante densa que explica como, a gente pode dizer, a globalização produziu efeitos no campo social
né, em que produziu, né, um grupo de pessoas que foram beneficiadas e uma classe média trabalhadora que não foi beneficiada, ficou estagnada ou até perdeu o emprego e produziu uma segurança econômica bastante grande nesse grupo, né? Então, você tem um processo de desindustrialização em algumas regiões, né, desses países, né, democratas ocidentais, principalmente os chamados países da OCDE, e esses países, essa classe média trabalhadora, ela perdeu espaço, perdeu riqueza e ela se estagnou. Então, são efeitos de longo prazo. E essa classe média trabalhadora, em geral branca, também tem sido um alvo bastante, digamos, privilegiado da ação da direita radical populista. E também tem, a gente pode dizer, os efeitos de curto prazo econômicos, que estão mais relacionados aos aspectos conjunturais provenientes da crise econômica e financeira de 2008. Né? A crise produziu, né, digamos que, consequências drásticas do ponto de vista do desemprego, né, da distribuição de renda e, geralmente, em momentos de crise, lideranças messiânicas e demagógicas conseguem capturar esse espírito também de insegurança. A escolha dos 720 deputados do Parlamento Europeu não apenas abre um novo ciclo na União Europeia, como vai definir o novo presidente da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco. Na Alemanha, a segunda maior economia do mundo, o Partido Social Democrata do chefe de governo Olaf Scholz obteve o pior resultado já registrado, ficando em terceiro lugar atrás da direita e da extrema-direita. A Alemanha é o país com o maior número de eurodeputados por causa do tamanho da população. Após as primeiras projeções de resultados, a presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato, a alemã Ursula von der Leyen, prometeu construir uma barreira de contenção contra os extremistas. Ela ainda teve algum motivo para celebrar. O grupo político ao qual pertence, considerado de centro-direita, se manteve como a coalizão que segue mandando no Parlamento Europeu. No entanto, embora nessas eleições o número de eurodeputados tenha passado de 705 para 720, os social-democratas perderam 4 assentos, os centristas liberais, 19 e os verdes, 18. A família política da ultradireita está dividida em 2 blocos. De um lado estão os conservadores e reformistas, e do outro, o Identidade e Democracia, separados por sua postura sobre a própria União Europeia. O professor da PUC, David Magalhães, ressalta justamente essa falta de unidade dentro do espectro político aglutinado como extrema-direita. Assim como os países que compõem a União Europeia são muito diferentes entre si, seus conservadores seguem o mesmo distanciamento. A primeira coisa a colocar aqui é que não existe um bloco homogêneo chamado direita radical europeia. Tem diversas cores, é um bloco bastante desunido e fragmentado, inclusive essa é uma das coisas que a centro-esquerda, a centro-direita comemora, o fato da direita radical viver se debatendo sobre questões múltiplas, né? Por exemplo, a questão da religião. Né? Você pega a Rassemblement National, a direita radical francesa, é laica e secular, não tem muito discurso religioso, inclusive metade da Rassemblement National votou a favor do aborto nas eleições, na votação que aconteceu na Assembleia Nacional Francesa muito recentemente. Ao passo que na Hungria a questão religiosa é fundamental para a identidade nacional dos húngaros e do regime do Viktor Orbán. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que colocar na cabeça e que inviabiliza a criação de um bloco único, né, de oposição no Parlamento Europeu, é a inexistência de um bloco, de uma direita homogênea. Eles mesmos estão divididos em 2 importantes grupos, né, Identidade e Democracia, e os reformistas e conservadores dentro do Parlamento Europeu, eles vivem se bicando. E você tem um grupo que não quer não ser nenhum nem outro, né? Você tem um conjunto de partidos que não quer fazer parte nem de Identidade e Democracia e nem dos conservadores e reformistas. Então, há uma certa simplificação, em geral, quando a gente fala de direita radical ou de ultradireita na Europa, porque tem muitos graus de direita radical. Eu colocaria, inclusive, a Giorgia Meloni, que talvez seja o caso mais explícito dessa diferença entre palanque e fato, né? Quando chega no governo, a situação muda diametralmente. Você pega os discursos da Giorgia Meloni a respeito da União Europeia, era de um euroceticismo visceral. De repente ela chega no governo,
se dá conta de que a Itália depende de 200 bilhões vindos da União Europeia num pacote para ajudar a resolver os problemas pós-pandemia, e a posição dela é uma posição bastante, digamos, em linha com uma visão europeísta, muito próxima à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, da centro-direita, portanto, e ela tem, né, ela modelado bastante esse discurso. Então... Na América Latina, o presidente ultraliberal da Argentina ignorou o fato de que muitos de seus pares ideológicos europeus, assim como ele, atenuaram o discurso quando passaram a encarar a realidade da administração pública. Javier Milei se reservou ao direito de celebrar os resultados da eleição parlamentar europeia, apenas dizendo que houve um tremendo avanço das novas direitas. O Brasil faz parte de um bloco regional, o Mercosul, mas tem bastante diferença com a União Europeia, a começar pelo tamanho, e aqui a gente também não tem uma unidade parlamentar que cuida dos países que compõem essa unidade. Agora, eu transformei numa linguagem gráfica para a gente poder entender o Parlamento Europeu, já que isso é tão distante da nossa realidade. Com atenção para as diferenças aqui, olha, a esquerda, e essa mais extremista e mais tradicional, mudou pouco com relação à última legislatura. Os verdes, que fazem parte de um discurso tão importante agora no século XXI, de sustentabilidade, perderam bastante tamanho. Eles eram 71 e agora tem apenas 53 cadeiras. Os liberais, mais centristas, também encolheram de tamanho. Agora, o que a gente tem que entender é que a principal força do Parlamento Europeu, a espinha dorsal, que é a centro-direita, não mudou muito de tamanho e continua mandando. Reforçando as informações que vieram agora da reportagem que a gente acabou de assistir, as mudanças vêm para cá, na outra ponta, no outro extremo, que é essa direita mais conservadora, os ultraliberais ou a extrema-direita, que sim, que teve um crescimento importante e agora deve mudar esse balanço de força na Europa Ocidental. Eu chamo a atenção para esse último número aqui, que ele é relativamente curioso. 97 eurodeputados ainda não se colocaram em nenhum dos espectros políticos e, obviamente, que vão ser disputados a briga de facas para compor alguma cadeira, porque um ou outro a mais podem aí desequilibrar a balança. Voltando para o que a gente está vendo e falando, por exemplo, da França, o presidente Emmanuel Macron, ele chamou eleições para tentar conter esse avanço da extrema-direita. Ele quer reformular a Assembleia Nacional, a Câmara dos Deputados da França, até o final do mandato dele, que termina em 2027. Esse mapa aqui, ele mostra o quanto os países deixaram de ser mais à esquerda e passaram a ser mais direita e mais conservadores. A começar pela França. Quanto mais vai ficando escurecido, mais é uma tendência dessa direita mais conservadora. E percebam que essa variação de cores se repete na Itália, na Áustria e, em menor escala, na Alemanha. Não coincidentemente, Alemanha, França e Itália são as 3 maiores economias da União Europeia. Por isso é muito importante a gente continuar olhando principalmente nessa mudança de espectro político para esses 3 países. Girando o globo, a gente avança porque o principal integrante do gabinete de guerra de Israel, Benny Gantz, renunciou ao governo por discordâncias com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Durante um discurso transmitido pela televisão, Benny Gantz afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está impedindo Israel de avançar para uma vitória real na faixa de Gaza e fez um apelo para que seja definida uma data para as eleições. Para garantir uma vitória real, é apropriado que no outono, um ano após o desastre, realizemos eleições que acabarão por estabelecer um governo que conquistará a confiança do povo e será capaz de enfrentar desafios. Apelo a Netanyahu, estabeleça uma data eleitoral acordada, não deixe nosso povo ser dilacerado. Devemos também estabelecer uma comissão estatal de inquérito, que examinará as falhas internas e nos protegerá contra ataques hipócritas vindos de fora. Hoje, quero pedir desculpas às famílias dos reféns. Fizemos muito, falhamos no resultado do teste.
ainda não conseguimos trazer muitos dos sequestrados para casa. Gantz, que já ocupou o cargo de ministro da Defesa, exigia que o gabinete adotasse um plano de ação sobre o pós-guerra na faixa de Gaza, sem o qual se veria obrigado a renunciar. Ele é visto como favorito para formar um governo de coalizão, se Netanyahu cair e as eleições antecipadas forem convocadas. Depois do anúncio, o premier declarou que não era hora de abandonar a batalha. Outro integrante do partido de Gantz, o União Nacional, também deixou o gabinete de guerra, que passou a ter apenas 3 membros. As renúncias não colocam em risco o governo, uma coalizão que inclui partidos religiosos e ultranacionalistas, mas representam um golpe político para Netanyahu, mais de 8 meses depois do início da guerra contra o Hamas em Gaza. Esta semana, o secretário de Estado norte-americano fez a 8ª visita ao Oriente Médio desde outubro, para impulsionar uma trégua entre Israel e Hamas. Enquanto isso, continuam os bombardeios no território palestino. Ao meu lado, Danilo Porfírio, internacionalista e que estuda muito o Oriente Médio, a pessoa certa para a gente continuar esse assunto sobre o futuro político de Benjamin Netanyahu. Porfírio, fazer uma rápida linha do tempo. Antes de eclodir a guerra, o Netanyahu estava sendo julgado ou respondia acusações por corrupção. Podia perder o mandato e ser preso. Forma um gabinete de guerra em que tudo deixa suspenso, a não ser o conflito contra o Hamas. Com o gabinete de guerra ruindo, qual que é o futuro político dele, em poucas palavras? Bom, vamos lembrar rapidamente, então, que Netanyahu, antes da guerra, estava envolvido em questões referentes à corrupção e estava num grande tensionamento sobre a limitação de poderes e ação do equivalente à corte superior em Israel. Não é? Então, esse é o ponto. O sopro de vida do governo Netanyahu foi a guerra, não há dúvida. Então, nós estamos vendo agora uma situação, né, onde Israel alcançou os objetivos estratégicos. Perfeito. O seu principal apoiador, os Estados Unidos, compõe com a ONU a possibilidade de um acordo de cessar-fogo. Entretanto, existe um discurso. A composição de um cessar-fogo, que em princípio está à vista, perfeito, poderá acontecer até o final do ano. E aí se expõe uma fissura. Claro. Não é? O Benny Gantz se retira dentro da lógica de governo de coalizão. E aí vem deduções. Ok. Por que disso? Netanyahu está preocupado com o seu futuro político. Sem dúvida. Sem que o quê? Sem a guerra, Netanyahu, como senhor da guerra, não sobreviverá politicamente. Perfeito. E um segundo ponto, a questão do setor político que apoia Netanyahu, que não deseja o fim da ocupação da faixa de Gaza, que é o setor ultranacionalista que deseja que Israel esteja ali presente. Então, as duas grandes explicações são essas. Mas Netanyahu, creio eu, esteja com os dias contados a médio e a longo prazo. Bom, aqui a gente também fala o seguinte, é bom a gente esclarecer, Porfírio, que o Benny Gantz, ele é um rival político do Netanyahu. Sim. Se alternaram no poder rapidamente o Benny Gantz como primeiro-ministro, é chamado para ser ministro da guerra num momento crucial, obviamente, porque ele tem um passado militar importante, o Benny Gantz, e agora ele desmonta essa parceria, essa coalizão, ou então essa trégua com o seu rival político. Isso é uma sinalização importante, Sim, é claro, né? Claro. Então, o que nós vamos perceber é que o Gantz, ele compõe um governo com Netanyahu numa perspectiva de unidade nacional em função da guerra. Ele é uma liderança em oposição ao Likud, em oposição a Netanyahu. Entretanto, o que nos parece é, conforme o discurso do Gantz, há um vislumbre, Marcelo, em que há a possibilidade não só de um cessar-fogo, mas de uma efetiva conclusão da guerra, que não é tomada pelo governo. Tanto que ele fala disso.
há necessidade de medidas, de soluções, olha o termo, fatais. Fatais, ou seja, dar fim a uma situação. Claro. E o que temos é titubeio. Perfeito. É o quê? É hesitação por parte do governo. E aí eu volto à explicação, àquela primeira dúvida. Por quê? É uma questão política individual de Netanyahu? Ou há uma questão também política de perpetuação de uma presença militar na faixa de Gaza? Lembre-se que Netanyahu, por mais de uma vez, falou que o acordo de Oslo foi um fracasso. Então, não há aquilo que o próprio Gantz diz. Um plano pós-guerra. Esse é o grande problema. Eu sei que a gente deixa mais perguntas do que resposta, mas é uma janela aberta para o Porfírio voltar aqui em outras oportunidades que a gente vê. Talvez o trecho final dessa guerra, mas talvez ainda tenha mais algumas coisas para acontecer. Certo. Eu sei que eu posso contar com a tua presença para ajudar a gente a explicar. Ótimo. Obrigado, Porfírio. Fica aqui e me ajuda a terminar o programa. Tá. O Hunter Biden, que é o filho do presidente americano Joe Biden, foi condenado por posse ilegal de arma. E o presidente americano já afirmou que não vai conceder perdão ao próprio filho, que ainda enfrenta acusações de evasão fiscal. Em um julgamento histórico, por se tratar do primeiro processo criminal contra um filho de um presidente em exercício dos Estados Unidos, um júri considerou Hunter Biden culpado de acusações federais por posse de arma. Hunter, de 54 anos, filho de Joe Biden, foi condenado em todas as 3 acusações que enfrenta. Ele foi considerado culpado por mentir sobre o uso de drogas ilegais quando comprou uma arma em 2018. O veredito ocorre no momento em que Biden busca a reeleição. O democrata afirma que sempre vai estar ao lado do filho. A condenação também acontece menos de 2 semanas depois da condenação por acusações de fraude empresarial de Donald Trump, o provável candidato republicano nas eleições presidenciais em novembro. O júri se reuniu por 2 dias antes de chegar à decisão. Hunter Biden não se pronunciou durante o julgamento de 1 semana realizado no estado de Delaware. Depois do veredito, o presidente, que não esteve presente no julgamento, disse que respeita o processo judicial. Hunter Biden ainda enfrenta acusações de evasão fiscal na Califórnia e pode pegar até 25 anos de prisão, o que é improvável, já que ele é réu primário. Para avançar um pouquinho mais nesse assunto, eu vou até as Minas Gerais, em conexão com um dos americanistas que eu mais respeito, o Pedro Costa Júnior. Pedro, obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. E eu já começo fazendo com a pergunta mais óbvia de todas, né? O quanto esse caso, que não está diretamente ligado ao Joe Biden, ao filho dele, diferente da condenação de Donald Trump, interfere ou pode dar munição para os republicanos contra os democratas na corrida à Casa Branca desse ano. Prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é todo meu, Favale. Você que é uma luz aí na escuridão das relações internacionais. Prazer estar aqui no seu programa. Veja bem, Favale, essa pergunta sua é a pergunta que toda a equipe democrata e a equipe republicana está se fazendo agora. É a pergunta, digamos, fundamental deste momento nas eleições norte-americanas que vão ocorrer aí amanhã, né, em novembro. Isso passa muito rápido. Então, olha, do lado dos republicanos, qual vai ser a estratégia? A estratégia dos republicanos será o seguinte, será de equivalência. Trump tem as suas condenações, caíram sobre a cabeça de Donald Trump 34 condenações, e agora o filho de Biden tem as suas condenações. Ou seja, ninguém está imune, ninguém está isento. É claro que o filho de Biden não é Biden, Biden não foi condenado, mas foi condenado a família Biden, disso que se trata. Nós sabemos muito bem o peso que isso tem nas eleições aqui no Brasil, quando filhos de candidatos presidenciais eles são acusados, como isso tem repercussão. Então, obviamente que os republicanos sabem disso e eles vão usar isso e vão tentar fazer uma equivalência, no sentido de que Trump é condenado, então ele não é o único. Né? A família Biden também tem os seus problemas com a justiça. Do outro lado, o que os democratas vão responder, isso também já está desenhado, é o seguinte, que Biden não dá nenhum tipo de isenção, quer dizer, de anistia para o seu filho, porque a lei norte-americana pode conceder isso. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos ele poderia simplesmente livrar o seu filho dessa condenação.
E o que Biden tenta fazer, e mostra fazer, é que de maneira exemplar, diferente de um outro ex-presidente, né, que poderia livrar o filho, ele disse que não, que a justiça é a mesma para todos, a justiça é igual para todos. Ela condena ex-presidentes, ela condena filhos de presidentes, e que Biden é um homem que respeita a lei, que a lei está acima de todos, e que isso é a democracia norte-americana. Pedro, eu queria muito agradecer a tua rápida participação, porque eu não vou gastar todos os seus cartuchos, porque, como você falou, é amanhã praticamente a eleição, tem novembro, mas são muitos assuntos para a gente ainda ir fatiando. Eu sei que a sua faca afiada vai sempre aparecer por aqui. Mais uma vez, o meu agradecimento aos teus esclarecimentos e já fica aberto o convite para você voltar muito em breve, por favor. Forte abraço, Favale, sempre um prazer. Até mais. A corrida espacial ganhou novos capítulos neste mês de junho. E diferente da busca pelo pouso na Lua lá na década de 60, agora a briga é entre Estados Unidos e China. Ambos os países, empresas privadas, passaram a exercer um papel fundamental. Em apenas 3 dias, lançamentos bem-sucedidos marcaram uma nova etapa da exploração do espaço. Os primeiros a celebrar foram chineses. No último dia 4, a sonda Chang'e 6 decolou com sucesso da Lua, carregando amostras coletadas no lado oculto do satélite terrestre, algo que nenhuma outra missão havia realizado desde a Apollo 11. Esses novos fragmentos de rocha e solo, que agora retornam à Terra, devem revelar composições químicas diferentes das descobertas nas viagens da NASA. Esses resultados podem esclarecer dúvidas sobre a formação do sistema solar. O evento representa um novo passo no ambicioso programa espacial da China, que pretende enviar uma missão tripulada ao satélite em 2030. Em um gesto que prova como a ciência serve de munição para as disputas de poder, a sonda deixou uma bandeira chinesa no lado da Lua, onde nenhum outro explorador jamais esteve. Embora os méritos sejam do Programa de Pesquisas Avançadas da China, empresas privadas passaram a ter uma enorme importância no desenvolvimento das missões. No final de 2014, Pequim abriu o setor espacial ao capital privado. Desde então, centenas de empresas surgiram para colocar milhares de satélites de telecomunicações e monitoramento em órbita nos próximos anos. China segue a cartilha americana. Nos Estados Unidos, também neste mês de junho, o bilionário Elon Musk comemorou a maior façanha já realizada pela sua empresa de foguetes, a SpaceX. No dia 6, o maior propulsor construído na história decolou, impulsionando a Starship, um gigante de 122 metros de altura que pesa 5.000 toneladas. Foi um voo teste, não havia ninguém a bordo, e o ensaio saiu exatamente como planejado. Os motores, instalados embaixo do enorme tanque de combustível, retornaram à superfície. Está certo que a estrutura pousou no mar e se perdeu nas águas do Golfo do México. A outra metade, que em uma missão tripulada levaria astronautas, afundou tranquilamente no Oceano Índico. As duas partes não serão recuperadas. Apesar do prejuízo, tudo ocorreu conforme previsto no cronograma. A Starship revolucionou as viagens ao espaço com uma tecnologia que até pouco tempo parecia ficção: o retorno da nave e, consequentemente, seu reaproveitamento. O recurso barateou incrivelmente o custo de levar pessoas e carga à Estação Espacial Internacional. Cada detalhe da expedição foi registrado. Câmeras acompanharam a subida do foguete até onde os drones conseguiram voar. E a transmissão pelas mídias sociais da SpaceX fez o teste parecer o trailer de um filme de ficção. Elon Musk sabe que a propaganda é a alma do negócio. A imagem de um foguete poderosíssimo voltando sozinho à Terra passou a atrair uma legião de entusiastas. Os lançamentos são acompanhados por milhares de pessoas, virtualmente e presencialmente. O engenheiro Duane Domingue dirigiu 4 horas e meia só para ver de perto o evento. Being
Estar a cerca de 10 quilômetros de distância e sentir isso dentro do seu corpo e da sua alma. E tê-lo aqui no Texas é muito importante para nós texanos. Então é por isso que gostamos, é por isso que tanta gente vem até aqui. Entre os espectadores estava o brasileiro Pedro Palota, do canal Space Orbit, que acompanha de perto as novas tecnologias de lançamentos de foguetes. A gente tem um lançamento com 33 motores ligados simultaneamente, a maior quantidade de motores que já foi ativada em um foguete. E a gente tem visto a SpaceX avançar cada vez mais nesse projeto. Ou seja, no primeiro voo foi um pouco mais complicado, o segundo teve um grande avanço, o terceiro eles já conseguiram chegar em órbita, mas não conseguiram recuperar. E nesse quarto voo, a SpaceX fez aquilo que muita gente julgava impossível, que é conseguir pousar de maneira controlada os dois veículos, tanto o Starship, que vai na parte superior, quanto o Super Heavy na parte inferior. Isso depois de, principalmente, o Starship estar a mais de 26 mil km por hora. E ele conseguiu pousar de maneira controlada no oceano, o que remete ao que eles pretendem fazer num futuro breve em uma torre de captura, onde eles vão usar dois braços para apoiar tanto o Super Heavy quanto o Starship. Isso é uma maneira da empresa economizar muito tempo e também muitos recursos de engenharia, também recursos financeiros, para tornar os lançamentos espaciais mais rápidos e mais baratos, algo que a gente ainda não consegue hoje em dia, mesmo com a SpaceX sendo a líder absoluta nos lançamentos espaciais. E ainda falando em sucessos, a Boeing finalmente respirou aliviada. Depois de um atraso de 7 anos, a fabricante de aviões conseguiu decolar a cápsula Starliner com tripulantes. A bordo, os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Sunny Williams, que irão ficar uma semana no laboratório orbital. O lançamento do último dia 5 foi a terceira tentativa da Boeing de levar pessoas ao espaço. Entre maio e junho, 2 viagens foram canceladas momentos antes da decolagem devido a falhas técnicas. Mesmo com problemas na acoplagem, o transporte dos astronautas para a estação espacial foi considerado um sucesso. Eles tiveram muitos problemas, receberam muito dinheiro antecipado da NASA para fazer essa espaçonave. Ela teve problemas no primeiro voo, no segundo voo ela foi melhor, conseguiu chegar na estação espacial e agora ela foi lançada depois de vários relatos de problemas graves. E não foi diferente na chegada da estação espacial, que eles tiveram um problema de vazamento de hélio, de motores que não funcionaram, tiveram que ancorar de forma manual. De qualquer maneira, agora os Estados Unidos têm 2 espaçonaves capazes de levar seres humanos para a órbita terrestre, para a Estação Espacial Internacional, algo que eles simplesmente nunca tiveram. Mesmo quando a gente tinha o ônibus espacial, eram vários ônibus espaciais, mas não eram 2 projetos diferentes, era apenas um projeto com suas variações. Mas isso coloca os Estados Unidos numa posição ainda de maior liderança no setor espacial, por poderem se dar ao luxo de escolherem onde seus astronautas vão. A Boeing e a SpaceX foram escolhidas há 10 anos para desenvolver espaçonaves que levassem tripulação à órbita terrestre. O objetivo de inserir empresas privadas no programa espacial americano é acabar com a dependência da tecnologia russa para missões tripuladas. O programa da semana fica por aqui, não temos tempo para mais nada, mas dá tempinho de eu, em nome de toda a equipe, desejarmos feliz aniversário para Malu Bacarin, que completa aí, eu não vou falar a idade dela para não constrangê-la, mas é um jovem talento aqui do Departamento Internacional da Jovem Pan. Nosso carinho a Malu Bacarin, que desde o princípio me ajuda a fazer esse programa. Tchau e até semana que vem. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.